A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, toda a sua família, todos os seus queridos. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 34, a partir do verso 10 até o 12. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Oh, glória a Deus! Moisés agora tem 120 anos. Nós sabemos que com 80 a 120 anos, ele foi tremendamente usado por Deus, justamente no momento da sua vida que ele achava que ele não podia, que ele era incapaz, que ele não ia conseguir, não ia dar conta. Eu sou gago, manda outro, todas as justificativas, mas Deus não erra. Com certeza ele tinha plano, ele tem plano, não só para Moisés, mas para a tua vida, para a minha vida. A nossa parte, como sempre eu digo, é dizer eis-nos aqui. Mas o que eu acho interessante nessa passagem é que Moisés falava com Deus face a face. Oh, glória a Deus! Tudo bem, esse homem fez sinais tremendos, esse homem, nós sabemos das 10 pragas, nós vimos que quando eles saíram, eles não foram sozinhos, não saiu somente o povo de Israel, não. Muitos povos, muitas pessoas que moravam no Egito. O Egito era uma grande nação, já tinha feito grandes conquistas. Ali havia povos de muitas etnias que foram conquistados. Nós sabemos que muitos deles saíram com Moisés, quando eles saíram da terra do Egito e começaram a ir embora para a terra prometida. Que coisa tremenda, né? Então, nós estamos vendo que não apenas Faraó, o povo do Egito, mas outros povos sabiam. Viram esse poder, viram essa graça desse homem usado profundamente, tremendamente por Deus, desse Deus poderoso que mostrava o seu poder usando um ser humano falho, um ser humano que não se sentia capaz, mas depois de um tempo andando com Deus, agora o relacionamento entre eles era tão grande que diz a Bíblia, face a face. Nunca levantou em Israel um profeta. Só que quando Moisés estava para morrer, ele disse assim que Deus levantaria outro como ele. Ora, como ele está dizendo, chegará um profeta exatamente igual a mim, igual ao que Deus fez comigo e que eles deveriam ouvir. E nós sabemos também que este homem que chegou nada mais era nem menos do que o próprio Senhor Jesus. E Jesus era o próprio Deus encarnado, ele veio com um plano, um propósito de Deus, e o plano era resgatar, era trazer agora de volta aqueles que de maneira nenhuma teriam um relacionamento com Deus por causa do pecado. As nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. O homem pecou e o salário da morte, do pecado é a morte. Não tinha como novamente voltar a ter comunhão com Deus, relacionar com Deus, se não fosse por sacrifício. Por quê? Porque sem derramamento de sangue, ninguém poderia ser salvo. Jesus vem, morre, derrama o seu sangue e agora eu e você podemos novamente chegar até Deus. E aí, conforme nós eu estava lendo, conforme nós estávamos estudando essa passagem, aquilo lá era tão lindo, que eu comecei a pensar, nossa, Moisés alimentou com o maná e eles atribuíam a Moisés e não Deus, e Jesus também alimentou, mas não foi o maná que caiu, o pão que foi multiplicado, tudo isso era a obra de Deus, porque Deus estava com Jesus. Jesus também demonstrou poder sobre a natureza, ele andou sobre o mar, ele repreendeu o vento, tá tudo certo, e você olhando, você vê que Deus chega para Moisés, o que você tem na mão? Um bordão? Então, diga para o povo marchar, mas era para marchar não em terra firme, era para marchar no meio do mar, e o mar se abriu. E nós sabemos que nós estamos vendo este poder de Deus se manifestando novamente sobre Jesus. Mas Jesus foi mais do que um profeta. Jesus, ele foi o sumo sacerdote, ele foi o rei, rei dos reis, senhor dos senhores, aquele que habitou entre nós.
o Emanuel de Deus. Emanuel quer dizer Deus conosco. É isso que a palavra de Deus diz. Jesus também mostrou poder sobre as enfermidades, sobre as doenças, sobre a morte. Ele ressuscitou pessoas. E ele também pôde dizer, quando ele estava conversando com Deus, ele fala, eu sei que sempre tu me ouves. Ele também sabia que o relacionamento com Deus era algo tão íntimo, tão pessoal, como foi o de Moisés. E assim como Moisés avisou que viria alguém especial como ele, veio. Realmente veio, e essa pessoa era Jesus. O que me impressionou, o que me deixou mais do que quando eu estava lendo, é que Jesus, de repente, uma hora, diz assim para os seus discípulos, você está lendo agora no Lucas capítulo 10, o versículo 18 e 19, diz a palavra do Senhor, Jesus lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E porque ele viu isso, que Satanás vinha com fúria caindo do céu, enquanto os discípulos estavam fazendo a obra, enquanto os discípulos saíram para pregar, enquanto os discípulos tinham saído para testemunhar de 2 em 2, eram 70, enquanto tudo isso acontecia, o próprio Jesus estava vendo a atuação do diabo vindo ali para poder justamente caindo como um relâmpago, e aí ele fala, e eis que eu vos dei a vocês autoridade para pisar de serpente, escorpião e sobre todo o poder das trevas, e nada absolutamente vos causará dano. Aleluia! Aleluia! Por que eu estou te trazendo isso? Porque agora, queridos, você que conhece esse Deus, você que sabe quem é esse Deus, você que já teve um encontro pessoal com esse Deus, você também faz parte do plano de Deus para fazer diferença por onde você andar. Não pode ser mais nesses últimos dias de levante de Satanás, dias de luta, de dor, dias de perdas de pessoas amadas, queridas. Nós não podemos deixar de obter aquilo que Deus já nos deu. E o que Ele nos deu? A autoridade. A palavra de Deus diz. E aí nós temos que pensar que assim como Deus usou Moisés, assim, olha que coisa linda, né? Nós estamos falando de Jesus agora como Deus, aqui andando como Deus, porque isso não teria não tinha jeito de Satanás, porque sopro ele vai destruir. Não, ele estava vencendo Satanás com o poder do alto que veio sobre ele. Você lembra que quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e ali naquele local, naquele momento, ouviu-se a voz de Deus, este é meu filho amado, a ele ouvi. Agora este que é o filho amado, este que agora já está sentado à direita do Deus Pai, com todo o poder, com toda a autoridade, ele que tem tudo sobre o domínio dele, tudo foi criado por ele. Ele diz para você, eu te dei autoridade. E essa autoridade é para você e eu, para que nós possamos vencer Satanás. Querido, creia. Sabe, eu não estou preocupado com o milagre em si. Eu não estou preocupado, eu sei que o milagre em si pode acontecer na tua vida. O foco dessa minha palavra hoje não é para que você creia e saia aí entrando, retirando do inferno queridos, trazendo para uma vida com Deus. Isso também. Mas o que eu quero trazer nesta manhã, neste momento de meditação, é o face a face. Porque é isso que vai fazer a diferença na tua e na minha vida. É o andar com Deus, é diariamente ler a palavra, é diariamente parar um tempo para estar a sós com esse Deus, ouvir a sua voz, face a face, faz com que cada vez mais esse Deus possa estar perto de, usando você, fazendo a diferença, e Ele já deu a autoridade, mas você precisa querer, você precisa falar com Deus e saber que Ele está ali pronto para te ouvir, que Ele está com os ouvidos abertos, os braços estendidos, porque Ele te ama, porque Deus é amor. Nós precisamos realmente buscar a Deus, tudo certo, mas para que a gente veja o rosto dele resplandecendo sobre nós. Como é que tem sido o teu dia a dia com Deus? Você é daqueles que você pode dizer assim, não, Jesus é meu amigo, nós estamos juntos,
nós andamos junto e eu estou ali numa comunhão, num relacionamento com Ele tal que eu sei que Ele é por mim? Essa é uma pergunta. Como tem sido o teu relacionamento? O quanto do teu dia, do teu tempo você tem tem sido disponível para este relacionamento, para esta troca, para esta face a face com Deus? Vamos orar? Oh, Paizinho amado, que desejo, que vontade, que presente que nós podemos ter se nós te buscarmos desta maneira, com esta sede, com esta fome, querendo estar próximo, querendo ver o teu rosto, resplandecendo o teu rosto sobre nós, como o Senhor fez com Moisés, pela comunhão, o rosto de Moisés brilhava. Senhor, Jesus não tinha nenhuma dúvida da sua presença com ele, do seu andar com ele, do seu plano na vida dele. Senhor, que isso seja a minha oração é que isso seja um marco na vida de cada um que estiver nos ouvindo. Não vai ser porque nós somos bonzinhos, não vai ser porque nós somos inteligentes, não vai ser pelos nossos méritos, porque a gente tem feito boas obras, nada disso, Pai. É porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero ter este relacionamento e de te ver face a face. Senhor, que os meus queridos, todos aqueles que estiverem vendo, ouvindo, não importa o horário, pare e fala: Senhor, eu quero mais de ti, eu quero mais desse relacionamento, eu quero mais da tua presença na minha vida. Vem e resplandece sobre mim o teu rosto, fala comigo face a face. Esta é a minha oração nesta manhã, meu pedido a Deus, a minha meditação, para gerar no teu coraçãozinho, para gerar em você a vontade de buscar, de crescer, de caminhar, de cada vez mais ser parecido com este Jesus maravilhoso, teu irmão, ao mesmo tempo, aquele que é o teu Deus. Entendeu que coisa linda? Querido, que você pare, que você tenha um tempo, mas não seja simplesmente assim: eu quero e acabou. Eu quis, mas não deu. Mas eu tinha, mas por que isso? É só mais isso que eu vou fazer. Não, você tem que se posicionar, parar e falar: é agora, é todo dia, nesse horário, sou eu e Deus, eu buscando, eu me alimentando, eu querendo cada vez mais esse Deus num relacionamento de face a face. Fica com Deus. Que Deus te abençoe, que você queira este relacionamento, não por causa do maná, não porque eu falei, mas é porque Ele, Deus, quer, Ele te ama, e você pode ter essa mão dupla, os dois juntos, se relacionando, conversando e ter o rosto dele brilhando sobre o teu. Fica com Deus, fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.